Grêmio e Corinthians pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e já sabe, né? Deixa o palpite do placar aqui nos comentários se você acertar. Nós vamos trazer aqui o seu comentário no próximo vídeo, beleza? O Coringão vai ter alguns desfalques aí para o jogo, com isso surgem oportunidades para os jovens da base. Vamos falar sobre isso aqui também no vídeo de hoje. E o Corinthians se aproxima do meio atacante Elinho para reforçar o seu elenco aí de empréstimo vindo do Toluca. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo e te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as informações do Coringão. Eu vou deixar os agradecimentos aqui na descrição, sem mais enrolações, bora pras notícias. Para falar de Corinthians, do Santos também, a gente vai começar com o Corinthians. Você tem uma boa notícia para dar lá pro casal? Pro Luiz Henrique, pra Giovana, que a gente mostrou agora há pouco. Fala uma coisa boa pra eles, vai, Zé. Depois essa história merecem, né? Então. E acho que pra eles e pra muitos corintianos, a boa notícia é o Rodrigo Garro deve ser titular hoje à noite. O Garro não é titular de um jogo do Corinthians desde a final do Paulista lá em 27 de março, faz bastante tempo. Puxa. Se recuperando aí nesse tempo de uma lesão no joelho. E olha só, depois do último jogo do Corinthians contra o Vitória, eu tive a chance de conversar com o Garro e ele contava o quanto ia ser importante essa parada pra Copa do Mundo, pra ele se recuperar e ter condições de ficar mais tempo em campo. Quando o Garro joga, as chances de gol do Corinthians aumentam. Então essa é a primeira boa notícia pros torcedores desse jogo contra o Grêmio. E só pelo seu tom, a próxima é a notícia ruim, né? Tem boas e ruins. A gente vai mudar até o nosso telão pra mostrar quem joga e quem não joga, porque a data FIFA ela traz essa balança pro Corinthians. Os 3 jogadores desse lado, Memphis, que estava com a Holanda, Carrijo com o Peru, Martínez com o Equador, não jogam. Já foram dispensados, emendam aí 2 semanas de férias que o elenco vai ter. Por outro lado, o Hugo Souza, que volta com moral, foi elogiado lá na seleção brasileira, Romero com o Paraguai e o Félix Torres com o Equador. Esses estão de volta, o Martínez com a Venezuela, perdão, esses estão de volta. A noite do Dia dos Namorados, na fria Porto Alegre, reserva o encontro daqueles. Não, nada de luz de velas, vai ser no campo mesmo. Grêmio e Corinthians, enrolados na tabela, fazem confronto direto. O Timão quer conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Corinthians antecipou as férias de 3 jogadores que estavam com as seleções na data FIFA. O venezuelano Martínez, o peruano André Carrillo e o holandês Memphis Depay. O motivo? Os atletas estão desgastados fisicamente. Os desfalques não acabam aí. O zagueiro Gustavo Henrique está em transição. O volante Ranieri e o atacante Yuri Alberto no departamento médico. Nada de férias para Romero, Félix Torres e Hugo Souza. O zagueiro equatoriano não chegou a tempo no último treino, mas assim como os companheiros, foi relacionado. Já o goleiro, que estava representando o Brasil, aproveitou para celebrar o retorno. Estava com saudade desse ambiente aqui também, reencontrar a galera. Depois de 10 dias ali fora, então estou muito feliz de poder vivenciar isso. Dorival pode ter em campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri, Maicon, Charles ou Rian, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Coronado, Thales Magno ou Romero e Héctor Hernandes. A gente tem um jogo importante agora, antes da parada que a gente vai ter. E é um jogo que a gente precisa vencer, por mais que seja fora. A gente precisa voltar a vencer jogos fora de casa, a gente precisa mostrar a força da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito qualificada, a gente sabe que a gente pode render dentro de campo. Fora de campo, o destaque é sempre a política conturbada. A última é que a Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente afastado Augusto Melo contra o processo de impeachment. No lado do Grêmio, Mano Menezes espera contar com os atletas que estiveram na data FIFA. Bright White, artilheiro gremista na temporada com 12 gols, se recupera de entorse no tornozelo direito. Foi preservado nos últimos treinamentos? É dúvida. Um provável Grêmio tem Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Dodi, Vila Sante ou Ronald, Cristaldo, Alisson e Christian Oliveira, Bright White ou Arezzo. A gente sabe que é um adversário que costuma incomodar bastante o Grêmio, mas o Grêmio também é um adversário que já machucou o Corinthians muitas vezes, então
É um clássico do futebol brasileiro, duas equipes qualificadas que estão precisando subir na tabela. Neste 12 de junho, Grêmio e Corinthians querem colar no G6 para saírem de férias mais tranquilos e em clima de romance com a torcida. Vamos pro lado do Corinthians também dessa história, e é curioso, né, porque como vamos ficar muito tempo sem o Campeonato Brasileiro por causa da parada, as duas equipes querem parar em paz, né? Ninguém quer perder e ficar ali com a dor de cabeça, lembrando que terminou numa zona de rebaixamento, numa parte mais baixa, ou enfim, com uma derrota no lombo, né, Lili? Exatamente, Mari. Eu tava ouvindo o Berton falar agora, né? Então eu tava pensando aqui, o objetivo do Corinthians é o mesmo. O Corinthians precisa vencer, já está a 3 partidas sem ganhar, né? Empatou com o Galo, foi eliminado na Sul-Americana pelo Huracan e empatou na Neoquímica Arena contra o Vitória. Precisa dar uma resposta ao torcedor e uma resposta na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 11º colocado, tem 15 pontos até agora, então se quiser essa pausa, estar na primeira parte da tabela, precisa vencer fora de casa, mas para isso o Dorival Júnior tem 6 desfalques, 3 deles estão no departamento médico, Yuri Alberto, Ranielli e Gustavo Henrique. No caso do Gustavo Henrique, ele já está treinando com a equipe, ele já fez a transição para o campo, mas por opção da comissão técnica ele nem foi relacionado para essa partida. Inclusive a situação dele é um pouco preocupante, porque o contrato dele vai até o final do ano, então ele já estaria disponível para assinar com outra equipe. A diretoria ainda vai sentar para tentar renovar aí o contrato do Gustavo Henrique. Outros 3 jogadores que estavam com suas seleções, Memphis Depay, o Carrillo e também o Martínez, eles foram liberados já para saírem de férias, então eles nem retornaram para o Brasil, nem foi cogitado aí que eles fossem direto para o Rio Grande do Sul, então eles já emendam as férias, terão um total aí 19 dias de férias e o restante do elenco 15 dias também de paralisação por conta desse Mundial. Depois o elenco se reapresenta e começa a preparação para os jogos, a continuidade aí do Campeonato Brasileiro. Mas é de olho nessa partida, na partida de hoje à noite. O Garro deve sim ser o titular, entrar já jogando, ele que retornou a alguns jogos com minutagens aos poucos, então ele deve começar jogando essa partida. A dúvida fica lá na frente, se Thales Magno e Héctor Hernandes, Romero, enfim, veremos como o técnico Dorival Júnior vai montar a equipe para a partida tão importante dessa noite pelo Campeonato Brasileiro. Importantíssimo aí que o Corinthians consiga vencer fora de casa para nessa pausa respirar um pouquinho mais aliviado. Bruno e Mari. Vamos lá, hoje tem Corinthians, ou melhor, né, Grêmio e Corinthians pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então tá aí, o Corinthians vai fazer o último jogo antes da parada aí do Mundial de Clubes, vai ser na Arena do Grêmio. Jogo importantíssimo, visando que as duas equipes estão empatadas com o mesmo ponto. Então, para ficarmos de férias tranquilamente, por favor, meu Coringão, dá essa vitória para nós. Pessoal, falar de algumas coisas aqui bem legais dessa data FIFA, né? O Memphis Depay se igualou aí com o mesmo número de games, de jogos, né? Com o mesmo número de gols aí de Robin Van Persie. Cara, é assim, é demais isso aqui, cara. O que deixa maior ainda, né, a conquista é que foi com o mesmo número de gols. Que coincidência, né? Muita coincidência. Memphis Depay, o nosso camisa 10, né? O camisa 10 da Holanda é o maior goleador da história da laranjinha mecânica. É o 10 do Coringão. Cara, parabéns aí pra ele. Que marca importante. Ele tava dando até uma entrevista. Falou que ele se lesionava muito quando jogava na Europa, né? E aqui no Corinthians ele teve poucas lesões, teve mesmo. Agora nessa reta final que ele não conseguiu jogar, né, por conta de algumas entorses e tal. Mas ele elogiou, né, o departamento médico aqui especificamente do Corinthians, falou que teve menos lesões, por isso conseguiu jogar mais. Cara, bem legal que o Memphis Depay se condicione, está de férias, né? Não vai atuar nessa data FIFA, está de férias, que ele se condicione e volte com força total para nos ajudar aí, beleza? Pessoal, vamos lá, tem esse jovem aqui, né, cara, ó, Cauê, ele chegou ao Corinthians com 8 anos, salão até os 14, passou por escolinhas tal e tudo mais, mas o destaque aqui pra ele, Cauê Furquim, tá? De apenas 16 anos, ele foi relacionado pro jogo. Se ele estrear, ele entrar nesse jogo, ele vai ultrapassar o Jô como o jogador mais jovem a jogar pelo profissional do Corinthians por alguns dias, tá? De diferença. Tinha até informação aqui, né? Por alguns dias. Ele tem 16 anos, alguns meses, tal, e alguns dias, né? Então ele vai ultrapassar o Jô caso ele faça a sua estreia. Cara,
canhoto, né? Diz que é canhoto, veloz, acompanhou muito pouco ele, pra ser bem sincero. A multa rescisória dele é de mais de 300 milhões de reais pro mercado internacional. Espero muito que ele brilhe, cara. O Corinthians precisa muito mais olhar pra base, investir na base, cara. Cara, canhoto, rápido, no Corinthians desde 8 anos de idade, 16 anos. Cara, tem que estrear. É um jogo perfeito pra ele estrear. Sem Memphis, sem Yuri, sem Carrillo, né? Martins, cara, tem que estrear, velho. É ótima oportunidade aí pra estrear. Quem sabe aí não nasce, né, cara? Um novo meio atacante bom aí, um novo ponto. Enfim, cara, vamos lá torcer pela estreia aí de Cauê Furquim no Coringão, beleza? Pessoal, provável Corinthians, antes de falar do provável timão aqui, cara, vocês viram isso, a galera do Corinthians leva a sério a rivalidade. Mano, não tem outra explicação, né? Acabou aqui os vestiários, colocaram o Estevão numa cadeirinha ali e colaram adesivo dele ali na paredinha, deixaram ele de escanteio ali, velho. Com certeza quem organizou esse vestiário é muito Corinthians mesmo. Pra finalizar, eu queria, antes de falar da escalação, queria também falar aí da oferta que o Corinthians fez. Quem trouxe essa informação é o Samir, então, assim, vocês sabem, né, mas tá todo mundo repercutindo esse Gols do Brasileirão aqui, uma página bem legal que a gente segue aqui também. Cara, eu tava olhando os lances do Elinho, eu lembro um pouco dele, do nosso rival, né? Ele é aquele meio atacante clássico, né, cara? Ele dribla, ele tem um pouco de habilidade, ele finta, ele chuta muito de longe, né? Eu lembro de um gol que esse infeliz aí fez no Corinthians, que a bola vem de lado, assim, ele dá uma chapada tirando do Cássio, assim. Então, cara, é um baita jogador, empréstimo com opção de compra, né? Então, vamos ver aí se ele chega, né, pra ajudar aí. Mas meio atacante clássico. O Corinthians precisa de um jogador com essas características. Vale ressaltar que ele tá no Toluca do México hoje. Beleza? Vai vir de empréstimo com opção de compra, tá? Aqui é o Tchelinho, né? Falando aí do tapetão da Neoquímica. Vamos olhar rapidinho o que ele falou aqui do tapete da Neoquímica Arena. Bueno, las instalaciones han sido espectaculares, hemos entrenado muy bien en el centro de entrenamiento de Corinthians. Este estadio es magnífico, todas las instalaciones están fantásticamente bien. Me gusta hablar del ambiente dentro al vestuario, es un ambiente muy motivado, muy serio, muy profesional. Los jugadores se encuentran bien entre ellos, hay un muy buen ambiente, Legal, né, cara? E falando aí das dependências da Neoquímica Arena, quem falou também foi o Casemiro, né? Falou que é o estádio que mais se aproxima, assim, que é praticamente igual lá aos europeus, né? Falou que tava soltando um pouco e tal. Não sei se é por conta do tempo, que acho que tá pra trocar lá, né? Mas falou que é o melhor estádio aqui da América do Sul, onde ele já jogou aqui. E lembra lá os da Europa. Pessoal, vamos lá. Antes de falar aqui da escalação, tá? Eu ia falar mais um pouco aqui do Elinho. Se você concorda, não concorda, deixa a sua opinião aí, tá? A provável escalação do Corinthians pro jogo de hoje, né? Então, Mateuzinho, Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Angileri. O Maicon, Rian, Breno Bidon, Coronado ou Garro, acho que ele vai entrar com o Garro. Romero e Hector Baunilha, que precisa mostrar mais, né, Hector? Precisa, né? O Maicon também, cara, muito abaixo. Vamos lá, é um jogo, né, pra gente, o Kaká também. É um jogo onde o Corinthians precisa ganhar pra ficar de férias tranquilo, pra gente poder, né, ficar tranquilo. Tem um inscrito aqui, o Vagnão, né, Vagnão? Pra ficar em paz, né? Na paz e no amor, né, Vagnão? Mas é isso, cara. Deixa os palpites do jogo aí nos comentários, quem acertar, né? A gente traz aqui no vídeo de amanhã, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço demais aí, se agasalha com esse frio, pelo menos aqui em São Paulo tá muito frio. Se agasalha aí, bota aquela blusa lá. Tá chegando o final de semana pra gente poder descansar. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!